O que acontece, né? A gente tem o quê? A alfabetização como um problema crônico. Então, a gente sabe que nós temos aí o PISA, que é o programa, a prova internacional de avaliação, né, dos alunos aí no mundo inteiro. O PISA ele vem aí é feito pela OCDE, que é uma organização internacional, e desde 2000 nós temos a avaliação da leitura, depois da matemática, depois da ciência. Então, desde 2000 até 2018, nós aumentamos somente 4 pontos na nossa avaliação do PISA. E o que isso mostra? Isso mostra que nós estamos com problemas e problemas sérios, né? Quando a gente pega essa avaliação que procura ver os níveis de leitura de vários países, de vários alunos do mundo, e nós estamos vendo que nós estamos muito abaixo da média. E o pior, em 18 anos, nós avançamos somente 4 pontos em 18 anos, depois a OCDE fez um cálculo falando que nós iríamos demorar 260 anos para atingir níveis de leitura de países desenvolvidos. Então, assim, é muito interessante a gente olhar e ver essa comparação, e ver, assim, que é um problema que há muito tempo vem incomodando, e é um problema que a gente sabe, a alfabetização, ela é a porta de entrada para um processo de escolarização da criança, né? Então, ela é o primeiro degrau de um processo aí de escolarização. Ler e escrever abre porta para o mundo e principalmente para as questões das escolas, né? Dessa questão da leitura, ela envolve matemática, história, geografia, envolve tudo, né? Bom, as pesquisas científicas, elas mostram o quê? Que aprender a ler e a escrever não é algo natural, né? Nós temos muitos pesquisadores aí do mundo, inclusive também brasileiros, que eles mostram isso, né? A nossa concepção, durante muito tempo de alfabetização, foi uma concepção que não foi embasada na evidência científica, que não foi embasada nas neurociências. E a gente sabe que a década de 90 foi a década do cérebro, foi a década em que nós tivemos aí os maiores estudos neurocientíficos falando sobre muitas coisas e principalmente sobre leitura escrita, gente. É como se nós tivéssemos descoberto a Lua, né? A comparação da década de 90 para a questão da leitura e da escrita. É como se a gente conseguisse descobrir e perceber vários processos cognitivos lá dentro do nosso cérebro e como que nós podemos trabalhar esses processos e como o cérebro aprende a leitura e a escrita, né? Então, lá na década de 90, nós tivemos aí a década do cérebro, que possibilitou entender tudo isso, e nós temos o que? As pesquisas, né, da ciência da leitura avançou muito. O que a gente chama de forma robusta? De uma forma em que a gente consegue provar, né, questões que influenciam, fatores de causalidade, né, na questão da educação, da alfabetização principalmente, tá? E muitas pesquisas falam, né, a importância da estimulação precoce ou a importância e o impacto que os precursores de alfabetização, como se fossem os pré-requisitos para a gente estar trabalhando o processo da alfabetização de uma forma mais efetiva, ok? Bom, e aí nós entramos dentro desses precursores, nós temos um dos mais importantes, segundo as evidências científicas, de mais de 30, 40 anos, né? A consciência fonológica. E o que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é a consciência dos sons que compõem as palavras que ouvimos e que falamos, né? Então, a consciência fonológica, ela é a responsável por nós estarmos o quê? Parando, prestando atenção nos sons da nossa fala. Parar e prestar atenção nos sons da fala. Por que é importante nós pararmos e prestarmos atenção nos sons da nossa fala? Por quê? Porque o nosso sistema de leitura e de escrita, ele é um sistema que ele tem a base no fonetismo, ele tem a base na percepção sonora, né? A gente fala lá, e eu falo muito, explico muito essa questão da história da nossa escrita, ela nasce de uma base fônica, praticamente, né? Fonética. Por quê? Porque os fenícios lá atrás, eles fizeram o quê? Eles mapearam esses sons da fala e para cada som eles colocaram um símbolo, um sinal gráfico falando, mostrando esse som, né? Então, é como se fosse o primeiro indício ali da formação de um alfabeto, né? E depois nós tivemos ali os gregos que colocaram as vogais, até nós temos o alfabeto hoje. Então, a origem do nosso alfabeto, a origem do nosso sistema de leitura e de escrita, ele parte da sonoridade. Então, parar e pensar na sonoridade nos possibilita depois
nos ajudar a, quando tiver as letras, né, que a gente sabe que tem essa correlação grafofonêmica, isso possibilita e estimula muito esse processo de uma forma mais efetiva. Esse livro aqui, A Professora, esse aqui é um livro que a gente começou a escrever no ano passado, eu e Matheus, em março do ano passado. Muita gente pedia aqui no canal indicação de livros sobre o processo de consciência fonológica, sobre o processo de alfabetização, e eu não queria fazer um livro didático, nem um livro de formação de professoras, eu acho que já existem livros bacanas, a gente geralmente indica alguns deles aqui, e surgiu a ideia de fazermos uma história, né, um livro no estilo de romance de suspense, sobre uma professora, né, que vai se deparar com uma coisa muito estranha no primeiro dia de aula. É uma professora que ela assume numa prefeitura, né, no segundo semestre, então ela foi chamada, ela tinha passado no concurso, mas só foi chamada no fim das férias, né, para assumir aí em agosto, e aí ela vai dar o primeiro, quando ela entra na escola, naquele primeiro dia, ela senta na cadeira dela, ela abre a gaveta, aí ela recebe um bilhete, né, um bilhete anônimo, e esse bilhete vai colocar essa professora, que o nome da personagem é a professora Juliana, numa jornada em que ela vai ter que aprender a alfabetizar de uma forma muito rápida, muito interativa e que motive muito as crianças. Então é uma história que fala sobre essa experiência da professora Juliana, logicamente que é uma história de ficção, né? Não é uma história real, mas ela é uma história baseada em evidências científicas reais, né, que é bem interessante aí para as professoras da educação infantil, primeiro e segundo ano, mas quem tem curiosidade, quer trabalhar também mais a questão da leitura de palavras e um pouco da fluência também nas séries posteriores, né, se seus alunos do terceiro e do quarto ano ainda estão com dificuldade, e muitos realmente ainda estão, infelizmente, por conta da pandemia, talvez o livro também possa ser interessante para você. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.